Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui novamente com a continuação do Diário Estoico, no dia 16 de julho. Muito obrigado por estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos, os novatos que estão chegando no canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Este aqui é o Mundos Internos, um canal que eu criei para trabalhar na minha própria evolução pessoal e dividir com vocês aquilo que eu estou fazendo para atingir essa evolução pessoal. E estamos aqui nesses minutos iniciais do dia, não sei se iniciais para você, para mim para a gente trabalhar no diário estoico. O estoicismo é uma vertente filosófica bastante atual, porque a gente consegue aplicar ela na nossa vida diária mesmo, cotidiana. Então, tem sido bastante valioso. Se você ainda não acompanha, veja, desde o começo do ano, estamos trabalhando desde o dia 1º de janeiro, então já tem bastante conhecimento construído e acumulado, e ensinamentos aqui compartilhados com todos. E eu espero de verdade que esteja fazendo sentido para vocês e ajudando a cada um de vocês nessa jornada que é se descobrir, né? Que é se tornar um humano. Olha só, no mês de julho, o subtítulo desse livro para o mês de julho é o dever. Então, a gente vai falar bastante sobre o que nós devemos fazer, sobre como a gente vai fazer o que a gente deve fazer. Então, o dever tem sido o ponto central deste mês de julho, tá? A gente tem aqui 3 divisões nesse livro, e aqui a gente está trabalhando na segunda divisão, e os conhecimentos vão sendo acumulados, então é bem importante que você veja do início, para você entender como é que a gente chegou nesse ponto que nós estamos aqui, tá? Vamos lá, então, para o dia de hoje. 16 de julho, fala progresso da alma. A que serviço minha alma está dedicada? Sempre faz essa pergunta a ti mesmo e examina-te com atenção, percebendo como tu te relacionas com aquela parte chamada princípio orientador. Que alma tenho agora? Tenho a alma de uma criança, de um jovem, de um tirano, de um animal de estimação ou de um animal selvagem? Marco Aurélio, Meditações. A que você está dedicado? A que causa? Que missão? Que objetivo? O que está fazendo? E mais importante, por que o faz? Como o que você realiza todos os dias reflete, de alguma maneira, os valores com que afirma se importar? Você está agindo de acordo com o que preza? Ou está vagando, não ancorada em nada além de sua própria ambição? Quando você examinar tais questões, pode ficar desconfortável com as respostas. Isso é bom. Significa que você deu o primeiro passo para corrigir seu comportamento, para ser melhor que aquelas criaturas selvagens que Marco Aurélio menciona. Significa também que você está mais perto de descobrir o que seu dever o chama para fazer na vida. E quando tiver descoberto isso, terá chegado a um ponto mais perto de cumpri-lo. Veja, né? Falando de progresso da alma aqui, que ele está dizendo hoje, existem diversos lugares onde a gente deve se encontrar aqui, né? O primeiro deles, que ele nos convida a refletir, é sobre onde nós estamos, como nós estamos, o que nós estamos sendo nesse momento, né? Então, ele até nos provoca, né? Estamos tendo uma alma de criança, de jovem, de tirano, de um animal de estimação, um animal selvagem. Então, quem é que nós somos hoje? E perceba que ele nos coloca num lugar desconfortável do tipo, você também pode estar sendo o lado ruim da história. Então é importante a gente fazer essa avaliação com muita honestidade com a gente mesmo, sabe? Para a gente não ficar achando que é sempre o outro que precisa melhorar. A gente já tem falado isso algumas vezes aqui, né? Ele está pegando bastante nesse ponto. Porque, de fato, quando a gente se depara com quem nós estamos sendo verdadeiramente, a gente pode fazer alguma coisa com isso. Quando a gente fica mentindo para nós mesmos, do tipo, eu faço tudo o que eu posso, não, é porque eu sou boa, é o fulano é que não entende aquilo que eu faço, é ele que tem que ser mais compreensivo, é só o outro, sabe? Quando você está nesse lugar de achar que você está fazendo tudo o que você pode, da melhor forma que você pode, e não está pensando de forma crítica com relação ao que você está fazendo, com relação às suas atitudes, aí você não tem muito como melhorar, porque você já está num lugar muito bom, entendeu? Assim, já tá beleza, já tá tudo certo aqui, então não tem muito o que eu fazer. Então olhem para o que vocês estão fazendo
e percebam se vocês estão sendo bons ou ruins para vocês mesmos. E aí a gente tem um outro ponto. O que é bom e o que é ruim para vocês mesmos? Será que você já tem isso construído, isso pensado, elaborado, estabelecido? Será que o que é bom e o que é ruim está já concretizado dentro de você? Ou será que você precisa, de repente, trabalhar um pouco nesses conceitos mais primordiais para então você entender que, de repente, o que você está fazendo não é tão bom assim? Apesar de você até então achar que era, entende? Talvez tenha que dar um passo atrás e notar que é trabalhar nos valores antes, talvez. Antes de trabalhar nas atitudes e na percepção do que você está fazendo, é trabalhar nos seus valores, para que você reflita boas atitudes como consequência dos seus valores. Mas às vezes nossos valores estão meio esquisitos, né? Acontece. Nós estamos em meios em que nos afetam, estamos convivendo com pessoas, estamos consumindo produtos e serviços e conteúdos que podem nos influenciar com relação àquilo que nós temos como valor e como princípio. Então, esse seria um outro ponto a ser trabalhado, caso você ainda precise trabalhar nele. E a outra coisa é, então, você saber por que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Às vezes, a gente só está vivendo. Aliás, só está sobrevivendo, né? Só está existindo. Porque quando a gente está trabalhando em quem a gente é, aí sim a gente pode dizer que está vivendo. Eu vou citar de novo aqui a Lucilena Galvão. Eu escutei ela essa semana dizendo o seguinte, que a gente ensina para os nossos filhos coisas que eles têm que fazer, do tipo, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ser uma pessoa que seja trabalhador, você tem que ser uma pessoa que se aprimore na sua profissão e tal, né? A gente ensina isso para os filhos, né? E cobra deles que eles tenham responsabilidade, que eles tenham, de uma certa forma, cuidado com o futuro deles. Mas dificilmente a gente vai dizer para eles se tornem seres humanos melhores. E aí, a forma como nós fazemos isso, o que a gente entende de ser um ser humano melhor ou não, vai ser determinante para o caminho que a gente vai escolher. Porque às vezes o que é bom para mim, você pode entender que não seja bom para você. Então, não necessariamente a gente vai trilhar o mesmo caminho, o mesmo trajeto. Mas existem coisas que elas são verdades universais, e a Lucilena fala muito sobre isso. Sobre como algumas coisas são verdade e ponto, como algumas coisas são o bem e pronto, né? E nessa fala dela que eu ouvi essa semana, ela fala uma frase muito assim, o bem é aquilo que contribui, é aquilo que agrega, é aquilo que vai unir. O bem é aquilo que une, não é o que separa, não é o que traz diferença, é o que traz semelhança, é o que vai fazer com que as pessoas se unam, com que elas fiquem mais perto umas das outras. Isso é o bem. O bem, ele não é divisor, o bem, ele não é segregador, ele vai fazer um contorno e vai trazer um ambiente mais harmonioso. Isso não quer dizer que a gente vai padronizar as pessoas. Isso quer dizer, inclusive, que a gente vai aceitar o diferente de uma forma cordial, amistosa, respeitosa, né? É sobre isso também. Então, quando trabalhamos em nós, quando nos formamos seres humanos, a gente também está aceitando que o outro não precisa ser igual a mim. E que eu não preciso ser igual ao outro, mas que precisamos sim trilhar um caminho para que o bem comum seja respeitado, sabe? Que ele seja um objetivo para todos. E isso não quer dizer, novamente vou repetir, padronizar as pessoas, normalizar as pessoas. Não somos um monte de robô numa linha de produção. A gente tem diferenças, a gente tem individualidades, e ainda bem que somos assim. Né? A nossa subjetividade tem que ser levada muito em consideração. Mas o respeito, o amor fraterno, a contribuição em comunidade, isso faz com que as pessoas possam conviver umas com as outras. E a gente vê isso cada vez menos no mundo. Então, eu acho bem importante, quando a gente pensa em progresso de alma,
a gente ir para um caminho de nos tornarmos seres humanos, sabe? Uma coisa que ela fala muito é de que a gente não tem uma condição de ser humano só porque a gente nasce ser humano. A gente precisa se tornar esse ser humano. A gente precisa se tornar humano. A gente pode ser uma pessoa. A gente é carne, mas a gente não é um ser humano. Essa condição humana, ela está muito mais ligada com o amor fraterno, o amor que a gente coloca no mundo, a coisa que a gente contribui para o mundo, e não aquilo que a gente tira, ou usa, ou segrega, ou ajuda a separar. Então, isso são conceitos e falas da Lucilena Galvão, e que eu gosto muito porque faz sentido para mim. Não sei se faz sentido para vocês. Me contem aqui, faz sentido para vocês? Já pensaram sobre isso? Já ouviram ela falando? Ela tem muitas palestras no YouTube muito interessantes, muito profundas, e que faz a gente fritar a cabeça às vezes. Então, acho bem legal a gente começar a olhar outras coisas, sabe? Começar a pescar como conteúdos edificantes para vocês, o que serve e o que não serve. Porque você pode escutar uma coisa assim e falar, não, acho que não. Mas aí você vai escutar uma outra coisa e vai falar, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Até que então você possa formar a sua própria conceito, o seu próprio conceito, os seus próprios valores. Então, pensar por a gente mesmo, sabe? Não comprar cartilha de ninguém, não comprar que uma coisa é boa só porque o fulano me disse, uma coisa ruim só porque o ciclano me disse. Pense por vocês, sabe? Trabalhem nos seus pensamentos, nos seus valores, naquilo que vocês querem, como vocês querem, por que vocês querem. E aí talvez a gente consiga melhorar um pouquinho o mundo, melhorando quem a gente é. Eu não vou conseguir melhorar ninguém a não ser a mim mesma, né? Então, acho que essa é uma boa proposta filosófica. E é uma vertente de diversas filosofias que a gente vai ter contato aqui. É sempre o indivíduo, sabe? É sempre a pessoa que tem que trabalhar nela mesma. De uma forma ou de outra, isso vai contribuir para o todo. Mas precisa partir dela e tem que ser por vontade dela. Eu jamais vou conseguir colocar a vontade de se melhorar em outra pessoa. Novamente, uma metáfora da Lucilena Galvão, ela fala que não dá para um pintinho quebrar o ovo de fora para dentro, ele tem que quebrar o ovo de dentro para fora. Então, a gente precisa ter essa vontade de dentro para fora. Se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente você já tem essa vontade. Se é a primeira vez que você está aqui, te convido a pensar sobre isso. Olhe os outros vídeos, pense um pouco nas reflexões, tome para você essa missão de vida de tornar-se melhor. Não melhor do que eu, mas melhor do que você mesmo. Eu tenho como objetivo, todos os dias, ser melhor hoje do que eu fui ontem. É uma competição comigo mesma, sabe? Não é uma competição com os outros. Porque os outros não sabem quem eu sou. Não têm a mesma história que eu. Não entendem as coisas da mesma forma que eu. E assim, cada um tem a sua própria subjetividade. E isso deve ser levado em conta e deve ser respeitado. E cada um tem o seu tempo também. Às vezes, tem pessoas que vão muito mais rápido, que se assimilam muito mais rápido, elaboram mais rápido e beleza, conseguem mudar seus comportamentos com mais rapidez. E tem aqueles que vão levar mais tempo, que vão digerir mais tempo, que vão levar mais tempo para entender os conceitos e conseguir transformar os conceitos em comportamento. Então, demora um pouco mais para as pessoas. Então, não é porque a gente está em momentos diferentes da vida, em entendimentos diferentes, que um é melhor que o outro. Não existe isso. Existe você ter vontade de ser uma pessoa melhor. Ou você tem essa vontade, ou você não tem. Eu acho que dá para a gente separar o mundo desses dois tipos de pessoas. Ou você quer ser melhor do que você mesmo, ou você não quer. Ou você não é uma coisa que você pense sobre isso e aí tanto faz. Me contem aqui o que vocês estão pensando sobre isso, me contem aqui as reflexões de vocês, podem viajar na maionese, vamos debater aqui nos comentários e a gente se vê de novo amanhã. Um ótimo dia para você e até lá. Tchau!